dos versos 1 a 11. Vamos começar com o Edmar, pastor, e daí vamos cada um ler o verso. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, que o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiveres negócios em juízo pertencentes a essa vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Contudo, ao invés disso, o irmão recorre ao tribunal contra outro irmão e apresenta tudo isso diante do tribunal. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Nem os ladrões. Parou no meio do texto. Não, mas Uai. Ah, é? É parte A, parte B. Pode continuar lá, Nem Hilton. os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Foram 10. 10. É que é um por pessoa, roubadores, herdarão o reino de Deus. Assim fostes alguns de vós, contudo vós fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Olha, que coisa interessante. Veja, esse verso 11, eu vou tratar ele daqui a pouquinho, mas só para você ter uma noção. Quando o apóstolo diz assim, tais fostes alguns de vós, ou seja, a igreja de Corinto tinha tudo era esse. Ex-bandido, ex-gay, ex-idólatra, ex-prostituto, ex-ladrão. Rapaz, se juntar ao passado, se você juntar o passado daquela turma, eu estive pregando esses dias atrás, eu falei sobre um dos pontos que eu falei na minha mensagem, eu falei sobre humildade. Uma das coisas que me leva a ser humilde é só olhar o passado, de onde Deus tirou a gente. Porque a gente se acostuma com o ser do presente. Você se acostuma com a mente renovada. Aí, Newton, renovada. Você se acostuma com a mente renovada. Você se acostuma com a vida que você não tem mais vícios. Você se acostuma com a vida que você não mente mais. Você se acostuma com você, com essa nova criatura que tem em você. E isso é importante. Mas a gente não pode esquecer que tem um passado. E o passado ele é importante para me manter humilde. De onde que Deus me tirou? De onde Deus tirou alguns aqui? Pode ser que talvez aqui teve alguém que nasceu, como você disse, eu nasci numa família cristã. Ótimo. Mas nem todo mundo teve o privilégio de nascer na família cristã. Eu mesmo não. A minha família era espírita, um bandista e candomblé. E não era da Bahia ainda. E não era da Bahia. Espírito Santo. Aham. Eu não sou da Bahia, mas eu era do quintal da Bahia. Capixaba. Então,
O que na verdade ancora a gente no amor, na graça e na humildade é não esquecer o que passado a gente teve. Porque quando a gente olha para o passado, o que Deus nos perdoou, a gente vai andar com humildade, com amor e com graça. É a mesma história, Neuza, é a mesma história no 8º século antes de Cristo, né? O nome da cidade era... Esqueci agora. Olha lá, o rei Górdio era de que cidade mesmo, pessoal? Me refresca a memória aí. O rei Górdio era de onde mesmo? Oxa, eu sempre falo dele, eu sempre menciono isso em algum estudo. É o nome dessa cidade, mas agora eu esqueci. A Frígia. Frígia. Um nome fácil, como é que eu esqueci? Então, a Frígia, o rei da Frígia morreu e não deixou herdeiros. Aí, a liderança política da cidade foi consultar os oráculos. Lembra que eu falei dos oráculos aqui? E os oráculos disseram o seguinte: vai entrar na cidade um homem puxando uma carroça. Ele será o rei de Frígia. Passado algum tempo, entrou na cidade um homem puxando carroça. Quando ele chegou puxando a carroça, os políticos e os anciãos da cidade viram aquilo, pegaram ele e disseram: você vai ser o nosso rei. Os oráculos falaram, fizeram uma profecia. Qual é o seu nome? Ele: Górdio. Você é rei. O Górdio se transformou em rei. Você imagina um sujeito que foi lá para a cidade para vender laranja, hortaliça, legumes. O camarada foi lá para vender na pracinha e virou rei. Foi entregar leite, rapaz. Virou rei. Aí o Górdio se transformou em rei da Frígia e ele amarrou a carroça dele no templo, na coluna principal do templo de Zeus. Exatamente. Mas os anciãos da cidade, os líderes políticos, fizeram a pergunta: mas rei, por que você está amarrando a carroça na coluna principal do templo de Zeus? E ele disse: para todas as vezes que eu vier aqui, não esqueci as minhas origens. E quando o Górdio morreu, ele também morreu sem deixar herdeiros. Consultaram os oráculos. E ele amarrou tão fortemente a carroça no templo de Zeus que o nó dele ficou famoso. Vocês já ouviram falar daquele ditado, o nó de Górdio? É por causa do Górdio. Usa o nó Górdio, né? O nó Górdio era um nó impossível de desatar. E aí os oráculos disseram: o próximo rei da Frígia é quem conseguir desatar o nó. Aí ninguém conseguia desatar o nó, mas teve um homem na história chamado Alexandre o Grande. Ele ficou sabendo da história do Górdio 300 anos depois e ele foi olhar lá o nó. Ele olhou, tentou desatar, não conseguiu. Sabe o que ele fez? Pegou da espada, meteu a espada no nó. E ele se transformou em rei da Frígia também, ele aumentou o seu império grego. Mas o que eu quero dizer com essa história é o seguinte: nunca devemos esquecer as nossas origens, de onde Deus nos tirou. Entendeu, gente? É o que Paulo está dizendo. Não esqueçam que vocês têm um passado. Né? Então, vamos ali. Tem um livro lindíssimo do Andrew Moore, chamado Humildade, a Beleza da Santidade. Uhum. É fenomenal. Eu não li livro melhor do que esse. Mas teve um livro sobre humildade muito importante, que um homem escreveu um livro dizendo a história dos 3 homens mais humildes do mundo. E embaixo, no subtítulo, estava escrito: um testemunho como eu encontrei os outros 2.
Os 3 homens mais humildes do mundo. Um testemunho de onde eu encontrei os outros 2. Já falhou. Né? Ou fizeram uma enquete lá numa igreja. Qual igreja, Nilton? A sexta. Fizeram uma enquete lá na igreja para saber quem era a pessoa mais humilde da igreja. Depois de muito olhar, descobriram que o pastor era o mais humilde da igreja. Aí, então, como prêmio, deram uma florzinha para ele. Uma florzinha pequena. Jeitou. Hã? A meira. Você meira. Ah, tá. Aí deu uma florzinha e ele colocou a florzinha no bolso do paletó dele. Mas foi ao contrário, a florzinha que Essa foi boa, essa aí, ó. Eu tenho que cumprimentar o meu colega. Aí, apóstolo, essa foi boa. Essa foi boa. Aí, Tá gravado isso aí, vai. ele não tirava mais a florzinha do bolso. Aí a florzinha foi murchando. Mas todo culto ele ia com a florzinha. Todo culto. Aí o presbítero chegou e falou assim: pastor, dá licença. Encontramos uma pessoa mais humilde que você. Tirou a florzinha dele. Claro, a humildade é uma das questões da vida cristã mais santa que tem. Mas uma coisa que me ajuda a ser humilde, não esquecer de onde Deus me tirou. Isso é importante. Tá? Gordon Rei da Górdio. Frígia. Pastor Sérgio Cachoeiro da Primeirinha? Opa, falou daí. É de lá? Não, Se fosse realmente parente do Elias Soares, que ele é de lá. ele é de lá, Frígia. não, ele vai só perninho. Viu, século 800 a.C. Vocês que gostam de história, cerca de 800 a.C. na Frígia. Oi? Quem? Que Netflix? Se eu gosto daquilo, eu vou. Veja bem, nesta sessão, Paulo trata um problema que afetava especialmente os gregos. Os judeus não estavam acostumados a dirigir-se aos tribunais de justiça públicos com os seus problemas. Resolviam os assuntos perante os chefes da cidade ou da sinagoga. Para eles, a justiça era algo que devia aplicar-se muito mais com espírito familiar que legal. Você está devendo dinheiro para alguém? Vamos resolver isso aqui. Você comprou um dote e não pagou? Vamos resolver isso aqui. Isso é uma questão familiar. Mas entre os gregos não era assim. Paulo condena especificamente esses coríntios por irem voluntariamente ao tribunal por causa de uma questão menor. Por algo trivial, a igreja deveria ser plenamente capaz de julgar e resolver uma disputa entre irmãos em Cristo. Afinal, diz Paulo, aqueles que estão em Cristo um dia julgarão o mundo e os anjos. Em vez de ir ao tribunal perante os incrédulos, seria uma derrota menor apenas viver sendo injustiçado ou defraudado. É vergonhoso ver irmãos ou irmãs em Cristo enganando uns aos outros. Ok? Lê para nós aqui, Luiz, por favor. Outra coisa completamente distinta ocorria com os gregos. Estes eram característica e naturalmente um povo litigioso. Os tribunais eram, em realidade, um de seus principais entretenimentos. Recorrer a eles era parte integrante da vida grega. Preste atenção, gente. O litígio também era uma cultura muito forte entre os gregos. O litígio. A forma de juízo e julgamento da cultura ateniense era assim. Olha só como é que eles tratavam os casos que iam para os tribunais. Se houvesse uma disputa, se recorria em primeiro lugar ao árbitro privado. Nessa ocasião, cada parte elegia um árbitro e logo se escolhia um terceiro de comum acordo para que agisse como juiz imparcial. Então, você tem um problema com alguém, você vai no árbitro privado, não é no SUS. Você não vai no Ágora, você vai no árbitro privado. Então, se escolhe um terceiro e vai ter imparcialidade. Foi mais ou menos isso lá naquela disputa de Agostinho com o Sardênios, que era o líder dos ortodoxos.
Escolheram um juiz para ver qual dos dois tinha o melhor argumento, né? Muito bem, então a forma de juízo era assim. Se não conseguiu resolver com hábito privado, se não conseguia resolver o assunto dessa maneira, era encaminhado a um tribunal conhecido como os dos 40. Ok? Tem 40 juízes. Vamos julgar o caso de vocês. O hábito privado não deu jeito? Vamos nos 40. Se o assunto ainda não se resolvia, devia encaminhar-se a um tribunal com 201 cidadãos, o qual considerava os casos inferiores a uma soma equivalente a $100. Para os casos de um montante superior, o tribunal se constituía de 401 membros. Vai subir das instâncias. Ok? Havia casos em que os tribunais podiam ter mais de 1.000 membros e alguns chegavam a 6.000. Eram constituídos por cidadãos atenienses de mais de 30 anos de idade. Era-lhes pago 3 óbulos por dia de atuação. Um óbulo era a menor referência financeira na Grécia. Equivalia a 1/6 de um dracma. Então um dracma era um dia de trabalho, que era conhecido, né? Um dracma. Então um óbulo era 1/6 disso aí. Um valor, então, mas por dia os caras cobravam isso aí. Então veja bem, se você está numa cultura onde tudo é resolvido em tribunal, mais uma vez a cultura influencia a igreja. O apóstolo Paulo vai questionar por que vocês não resolvem isso entre vocês? Para que vai levar para... E isso que eu apresentei para vocês, em Corinto também era assim. Pela influência da cultura grega. Então, era o espírito litigioso, é o sujeito que não quer partir para alguma coisa, quer brigar. Isso era o espírito. Olha que coisa interessante que Paulo vai dizer aqui, e ele não nega que tinha problema. O apóstolo Paulo não nega, tem gente aí que é caloteiro. Bom, na igreja daquela, quem ser caloteiro é o menor dos menores. Mas olha o que Paulo fala. Agora eu quero trazer essa pergunta para nós hoje em dia, tá? O 7. Alguém pode ler o 7, por favor? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Não é melhor você levar prejuízo do que causar um mau testemunho na obra de Deus? É essa a questão que ele fala. Veja, Paulo não está dizendo que eles estão inventando. Paulo não está dizendo que não tem esse problema. Não, tem um problema. Tinha gente lá, como qualquer pessoa, em qualquer situação, como nós também. Nós compramos, às vezes não temos dinheiro para pagar naquele dia, negocia, nós somos assim. Né? Mas naqueles dias, se o cara não pagasse no dia, já ia para o tribunal. E Paulo está dizendo assim, olha, ir para o tribunal de injusto é a pior coisa que um cristão pode fazer. Porque são injustos. Nós temos algo muito maior, nós vamos julgar os anjos. Já vou falar disso. Nós vamos julgar os anjos. É preferível você ficar no prejuízo. Fulano não quer pagar? Ele é caloteiro? É caloteiro. Você vai processar ele? Vou processar ele. É melhor você ficar no prejuízo. E graças a Deus, muitos de nós faz isso. Graças a Deus que muita gente não leva para o tribunal mesmo. Que é o certo. É o princípio bíblico. Para evitar... Já pensou? A gente sabe, eu vou falar baixinho aqui. Corta aí. Aqui mesmo em Camborão teve pastor que levou a igreja na justiça. Meu Deus, quem? Vocês sabem. E não somente levou a igreja para a justiça, mas ele mesmo surrupiou os bens da igreja, computador, ventilador, e ainda processou a igreja. Teve membro que levou o pastor na justiça. Hã? Como teve membro que levou o pastor na justiça. Como teve membro que levou... Quer dizer, como é que você...
Presta atenção. Depende da visão, né? Pastor Oswaldo, É relativo. Então. Fala. Eu respondi 2 anos na justiça, um presbítero que veio lá, assim, levou na justiça, tinha que penar a galera. Eu queria o dízimo de volta. Então veja, então o que o apóstolo está querendo dizer é o seguinte, gente, o apóstolo Paulo quer elevar a cosmovisão cristã sobre as questões dessa vida. Ou seja, a gente briga, e isso que ele está dizendo, a gente briga por muito pouco. Ok, você leva lá a igreja no tribunal, o tribunal fala, o juiz, que é um ser humano, ele não é uma pessoa impessoal, ele é uma pessoa, ele não é um robô, ele não é uma máquina, o juiz dá causa contra a igreja, aí ele vai comentar lá com os pares dele lá, pai, mas que igreja sem vergonha, hein? Levou o pastor, os caras comentam, pô. É isso que Paulo está dizendo. Vamos elevar o nível, essa é a questão do mistério da igreja que a gente fez no começo. Vamos elevar o nível do nosso povo, da cosmovisão da vida. O que é mais importante? De repente você ser ressarcido por um dinheiro que é até justo você receber. Mas a que custo você vai receber? Essa é a questão que o Paulo está dizendo. A que custo que a gente vai ganhar um processo? A que custo que a gente vai sair por aí dizendo, eu ganhei na justiça? Eu ganhei A que custo que isso vai sair para nós? Sabe? A questão é a imoralidade. Aí você, olha, a gente fala tanto de viver do evangelho e tal, mas esse aqui é um item que às vezes a gente, não estou dizendo nós aqui, mas nós cristãos, os nossos pares, os nossos irmãos de fé, por que não sofreis antes a injustiça? Você está sendo injustiçado? Tá bom. Por que antes não sofreis o dano? Você vai levar prejuízo? Eu vou levar prejuízo. Mas é melhor você levar o prejuízo do que você levar isso para frente, ganhar na justiça essa demanda, mas você ferir o reino de Deus escandalizando por questões materiais, como você falou. Por isso que a igreja tem igreja, inclusive eu adotei isso, não sei se funciona lá na frente, mas lá em São Paulo eu trabalhava como obreiro de uma igreja e nós davam um papel para a gente assinar como serviço voluntário. Uhum. Então a gente fazia isso, eu faço isso na igreja. Eu sei de casos, inclusive, viu pessoal, pastores, dá uma caprichada nos estatutos lá de vocês, viu? Porque, por exemplo, isso que você falou é importante. Eu sei de alguns casos de ministro de louvor que processou a igreja. Porque ele foi disciplinado, ou aconteceu alguma coisa que ele não gostou, ele foi lá para a justiça e disse, eu ensaiava sábado, sexta e sábado, e tocava. A igreja era o trabalho, eles nunca me pagaram. Lá na igreja dos meus pais aconteceu isso. Aconteceu isso? Sim. Levou 30 mil da igreja. Entendeu? Pode confiar, porque a pessoa fala, eu sou crente, né? Uma vez a gente tinha uma zeladora da igreja e ela não era registrada. Não foi aqui em Campo Mourão, não. Tá ok. Aí a mulher trabalhou assim, uns 8 anos, sabendo tudo certinho, depois ela não queria mais, a igreja acertou tudo com ela. Depois ela levou a igreja na justiça e recebeu tudo de novo. Uhum. Ok. Se a gente deve, a gente vai pagar. O que a gente tem que cuidar, meus irmãos, a gente tem que elevar o nosso nível, a nossa vida, a nossa fé cristã. Então veja bem, para terminar esse assunto, é fácil ver que numa cidade grega todos os homens eram mais ou menos advogados e que utilizavam grande parte do seu tempo em decidir ou tratar de casos judiciais. Os gregos eram, em realidade, famosos ou notórios por sua afeição, preste atenção, a recorrer aos tribunais judiciais. Não era estranho, pois, que alguns gregos tivessem introduzido na igreja suas tendências litigiosas e Paulo estava muito preocupado. Ok? Então,
É uma parte também do capítulo. Começou com a Assembleia. Assembleia? Assembleia de discussão assim. E a Assembleia de Deus. Ministério Vitória. Eita! Falar nisso, faz favor você, hein? Próxima vez. Você foi um herege. Próxima vez eu vou usar terno. Rapaz, você foi lá de tênis Nike, camisa. Você não viu? Camisa quadriculada. Você não viu a corrente de oração? Rapaz, eu vou ter até roupa. Eu vou ter até roupa pra igreja. No dia seguinte, pedi pro Rio do Perdão. Esgoelei lá tanto na glória a Deus. No dia do convencer os irmãos, você estava sem uniforme, rapaz. Fala. Nosso bem renovado, nós não podemos processar um pastor e processar os dois são excluídos da igreja. Então, mas é para essa proteção de Paulo aqui. Eu não sabia. Esse é um princípio Você mesmo. está querendo processar ele, né? Eu tava querendo processar. Mas isso aí já é visão isso aqui. Proteger a família, proteger a fé e o testemunho. Agora tem um outro ponto também. Pode falar. Tem um lado que você está falando dos irmãos, né? E quando a igreja dispensa o pastor, não paga os seus direitos. Isso é terrível. É outro lado. Só que, sinceridade, eu vou por esse testemunho aqui. É melhor sofrer o dano. Mas geralmente, essa ideia da Assembleia, Sim, sim. que o pessoal faz a Assembleia, dispensou, não, o cara tem direito a 10%, férias, as coisas lá que Sim. salário. Sim. E não, pastor, você não tem direito a nada. Pode pegar todo mundo. É crueldade. Isso é crueldade. Agora, não é. Agora eu pergunto, Cristo está lá? Não está. É uma empresa. Não, tem um caso de um pastor na nossa cidade. O cara foi um fundador de uma denominação, do Brasil para Cristo. O cara levantou 50 igrejas na vida dele e batizou mais de 10 mil pessoas. Olha. Ó, Nilton, pega a receita. Estou falando sério. No final da vida dele, a denominação cuspiu-lhe fora, não deu direito de nada, o cara ficou desamparado, ele e a família, por causa da idade. E aí o pastor, o qual me informou, ele acolheu esse pastor quando soube do cara. E cuidou da vida dele até o último suspiro que viu. Que era de outra denominação, entendeu? Agora veja. Você ia falar, Oswaldo? Tipo assim, meu pensamento, né? Por exemplo, eu trabalhava na fábrica de calceria, nós ganhava na carteira o X e por fora nós ganhava outro, né? Opa. E geralmente o pessoal que saía de lá, levava na justiça. Eu não fiz isso. Quando eu saí, eu falei, não quero fazer isso, porque eu aceitei isso. Desde que eu aceitei, eu não Exatamente. concordei, eu posso não concordar. Por exemplo, na minha igreja que tem lá, eu não tenho terceiro, não tenho férias, não tenho nada. É como Aristóteles dizia. Você sabe que o Aristóteles tem muito essa questão jurídica, né? Ele é um filósofo que trabalhava muito questão jurídica. O Aristóteles dizia que há leis que são legais, mas são imorais. São legais, mas são imorais. Então, como o Edmar está compartilhando da igreja, eu vou ficar com dano, não tem problema. Como você compartilhou ali, eu vou ficar no dano, eu não vou levar isso para frente. Agora, a grande questão é, Cristo está nessa igreja? Definitivamente não. Aliás, você pode pensar assim, mas Cristo sai da igreja? Claro que sai, lá no Laodiceia não tirou ele da igreja? Ainda mais em caso de injustiça. Injustiça. É uma coisa muito séria. É muito, porque a justiça, ela é um instrumento de Deus, né? O pastor, mas às vezes é o próprio pastor que fez isso. Ali o presbítero, o conselho, a igreja nem ficou sabendo disso, então não é necessariamente que Deus não está ali presente, porque às vezes o povo, a igreja não sabe desse fato, que se soubesse abençoaria a vida do obreiro. Né? Pois é. É o próprio pastor que fez o negócio. Eu sei. É a diretoria. Mas mesmo assim, quem é a diretoria, quem é a liderança da igreja? É a representação da igreja. Mas a politicagem é muito forte. Mas ele representa a igreja. Por exemplo, lá, lembra lá? Isso que você falou muito bom também. Veja, o Novo Testamento começa com Deus fora do templo e termina com Jesus fora da igreja. Quem foi que expulsou Deus do templo? Anás e os romanos. Eu não vou falar disso aqui, que daí demanda muito tempo. Mas Deus saiu do templo e levou com ele seu sumo sacerdote, João Batista.
Aliás, João Batista, que por lei tinha direito a um salário vitalício, porque o pai dele era sacerdote, e tinha uma lei que a família do sacerdote, na morte do sacerdote, tinha um salário vitalício. Como é que é a mãe dele? A Isabel, ela, quando o Zacarias morre, o João Batista tem entre 15 e 17 anos. Ela pega o filho dela, corta laços com o templo, porque o templo se corrompeu pelos romanos. Ela vai para o deserto com os essênios. Ela abriu mão de salário vitalício que ela tinha por direito. Deus saiu do templo. Deus saiu do templo. Aí eu pergunto, as pessoas, o que as pessoas tinham a ver com isso? Não tinha nada, mas quem eram os representantes legais de Deus? Era o sumo sacerdote, o sinédrio, etc, etc. Como os caras se macumularam com Roma, Deus foi convidado a sair, ele saiu. Agora o povo que sofreu, ué. É a mesma questão. Jesus também está de fora da igreja. Então, o Novo Testamento começa com Deus fora do templo e termina com Jesus fora da igreja. Mas a igreja vai pagar pelo erro do pastor. Mas isso que vai fazer? Infelizmente. Vai fazer o quê? A história é isso. Vai passar o Edmar falou uma coisa muito interessante. Certo. Aconteceu algo em Araruna há poucos dias aí com o pastor em si, que pra gente é muito ruim. O pessoal da Assembleia de Deus Missão foi tirar o pastor, trocar o pastor, o superintendente dele. Ele não aceitou. 13 anos de cidade, eu construí isso, construí aquilo. 70% da igreja foi com ele, se rebelou, abriu uma tal de Emanuel, Missão Emanuel, que é de Guaíra, levou o povo da igreja tudo para lá, praticamente. A Assembleia está quase... Mas teve o processo judicial em cima disso? Não levou essa questão, mas assim, é uma questão muito difícil. Só que é o seguinte, gente, nós cristãos, veja, nós cristãos, como o Flávio Josefo já disse da gente no século I, o Flávio Josefo dava um testemunho dizendo que os cristãos, aqueles que são seguidores do Cristo, sentem prazer em coisas estranhas. Por quê? Porque ele sentiu prazer no sofrimento, sentiu prazer no desprezo, sentiu prazer nessas situações todas. Então, já viu, a fé cristã... Então, essa situação da igreja, nós cristãos, é exatamente isso. A gente sente prazer em coisas estranhas. Como é que você vai sentir prazer do cara te chutar, te xingar, te bater, te matar? Então o Flávio José vai dizer que os cristãos sentem prazer em coisas estranhas. Mas uma coisa estranha que Jesus nos ensinou é se alguém te bater no tua face, então, isso é exatamente. Por isso que eu estou falando aqui. Agora, olha ali. O que significa nós julgaremos os anjos em 1 Coríntios 6:3? Olha que coisa interessante. Então veja, a visão de Paulo é tão para cima, a visão de Paulo é tão lá em cima, que ele olha as coisas aqui e fala, não entendo como é que vocês estão presos nisso aí. A fé cristã é tão transcendente, a fé cristã é tão soberana, que nós deveríamos olhar para as coisas dessa vida e considerar tudo isso é nada. Claro, isso vai passar, gente, isso vai passar. Né? O que significa nós julgaremos agora? É isso que Paulo está dizendo. Olha que interessante o que Paulo diz. Paulo está dizendo o seguinte: vocês estão indo para tribunal para questões humanas, que vão passar. Nós vamos julgar anjos. Vamos falar de coisas superiores. Vamos falar de coisas superiores. Até que ponto vocês vão ficar presos nisso? Olha que interessante, gente. A Bíblia fala de anjos caídos. 2 Pedro 2,4. Alguém lê para nós? Que se rebelaram. Isso. Leia lá, 2 Pedro 2,4. Tá bom, vai lá. Agora que era tua dúvida aí. Aí, ó. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão
ficando reservados para o juízo. Isso, então veja, ficando reservados para o juízo. Então, o cristão na vinda de Cristo, quando tiver o grande tribunal, os anjos caídos serão julgados. Agora, a grande questão é, por que os anjos caídos serão julgados? Porque eles eram seres com consciência de si e do outro. Eles tinham livre-arbítrio. Escolheram seguir Lúcifer. Caíram. E nota, os anjos mais cruéis estão presos. Tem uns que estão soltos, os mais bonzinhos estão soltos. Mas os mais cruéis, os mais danosos, os mais odiosos, estão presos. É isso que você leu? Está escrito aqui. Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. Exatamente. O Judas 1,6 vai por essa mesma linha. Quem lê? Judas 1,6. Quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, eles têm mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Exatamente. Mais um. Então, o Judas e o Pedro estão falando a mesma coisa. Eles estão falando que os anjos que caíram, e veja, pessoal, todo ser consciente de si e do outro, que fizeram escolhas erradas e foram condenados na eternidade, serão condenados naquele dia também. Ponto. E é muito sério isso. Porque, já dizia Shakespeare, né? Entre o céu e a terra, tem muitas outras coisas que a gente não tem noção, desconhece. E ele falou a verdade, né? Entre o céu e a terra, tem muitas coisas que nós desconhecemos. E é verdade. Então, quer dizer, aí o Paulo, sabendo de todas essas coisas, olha lá pro Calixto, que está colocando Oswaldo no tribunal, quando ele tem todo esse arcabouço de conhecimento sobrenatural, Tereza, ele falou, mas vocês estão brigando com ele. Você sabe o que vai acontecer? Vocês ficarem brigando com essas coisas. Percebe, então? A maturidade cristã nos faz viver numa esfera acima dessa vida. É o caso que eu citei de Paulo e Silas da prisão. A maturidade cristã me leva a ver, lembra o Hebreus quando diz que o 11, quando fala da galeria da fé, eles contemplavam o galardão. Moisés trocou tudo que ele tinha nesse mundo, porque ele contemplava o galardão. Moisés ia ser príncipe. Moisés, ele ia ser faraó. Vocês sabiam? Não sei se vocês sabiam. Se sabiam, vão continuar sabendo. Quem não sabia vai saber. O Moisés foi criado aonde? No palácio. O Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Ou seja, ele foi criado como neto. Toda nobreza no Egito, ela ia entrar para uma escola mística. Nessa escola mística, o rapaz entrava com 15 anos e saía com 40. Lá ele aprendia absolutamente tudo. É o que Atos 7:22 vai dizer, que Moisés ele era versado em toda a ciência. E era mesmo. Eles iam para essa escola, família de Faraó e filhos de sacerdotes. Porque eles, tanto os sacerdotes quanto o Faraó, ele tinha uma concepção divina. Eles eram um Deus. Então, lá eles aprendiam tudo sobre tudo. Moisés sabia tudo. Moisés conhecia todas as línguas, Moisés conhecia todos os mapas, Moisés conhecia todas as culturas, Moisés conhecia tudo. Quando Moisés, com 40 anos, saindo dessa escola, vai possivelmente para ser um faraó, Deus tira ele de lá. Mas o que eu quero falar é o seguinte:
O Moisés, quando teve um encontro com Deus, bom tema de sermão, hein, pessoal? Quando ele tem um encontro com Deus, ele rejeita ser filho da filha de Faraó, ele rejeita ser Faraó, porque ele contemplou o que era galardão. Que era superior. Né? Pensa, lembra lá que Moisés, ele não temeu a cólera do rei? Por que Moisés não temeu a cólera do rei? Alguém vai falar que é porque ele matou egípcios, mas um príncipe matar um egípcio dá em nada. Por que ele não temeu a cólera do rei? Porque o rei, avô dele, queria que ele fosse faraó. E ele não quis ser faraó. Porque para ser faraó é viver na idolatria. Ser faraó é viver com coisas mortas. Ser faraó é viver longe de Deus. Porque quando ele conhecia Deus, ele fugiu. Foi para o deserto de Midian. Coisas superiores. Mas a gente fica aqui. Estou magoado porque você disse isso de mim. Vou processar porque você deve não me paga. Cosmovisão, lá para cima. Fala, Rio. Sérios, pastores que fazem isso, eles não têm paz nunca. Não tem. Um caso muito recente, um pastor que arrastou alguns anos com a igreja, o grupo saiu, esse grupo ficou congregando no local e entrou na justiça para tomar o tempo e ele ficou na justiça. Demorou anos esse grupo reunido no local e ele falou um grupinho pequeno dentro da igreja. A igreja nunca cresceu, ele ficou ali um tempo e ele estava na justiça. Um valor alto lá que ele pediu para sair, para entregar a propriedade que era da igreja. Aí a justiça determinou um valor que aqueles irmãos pagaram, eles entregou o tempo. Acho que não durou 3 meses, ele entrou numa crise psicológica, pegou revólver e um tiro na cabeça. Meu Deus. Aqui. É muito. Então, olha, isso que o pastor Hildo está compartilhando. A gente passa por situações, e muitas coisas na vida da gente é muito ruim. Mas por isso que a gente deve ver acima da mediocridade. Porque o que é medíocre é mediano. Eu tenho que estar acima disso. Aí o apóstolo Paulo olha para a igreja de Corinto e fala, vocês têm que viver acima disso. Olha, vivendo acima da mediocridade. Olha, você que gosta daqueles títulozinhos lá. Tem um livro, viu? Viu, Giovanni? Você que gosta desses títulozinhos lá. Vivam acima da mediocridade. O que é viver acima da mediocridade? É viver o zênite da vida cristã. Não é a perfeição, mas é viver acima dessas coisas dessa vida. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Tem uma menina com 12 anos de idade que está apaixonadinha por um colega dela de sala de 13 anos de idade. Mas o menino de 13 anos de idade, que ela é apaixonada, gosta da outra coleguinha. Aí a menina de 12 anos de idade, no mundo dela, para ela a vida acabou. Para ela a vida acabou, não tem mais sentido. O menino que ela ama não quer saber dela, ela não quer viver mais. No mundo dela, ela acabou, e acabou mesmo. Por isso que às vezes tem pais que não têm juízo, quer falar a verdade do ponto geográfico, emocional dele e não dela. Entra no mundo dela e fala, filha, dói mesmo, né? Dói, mãe, dói demais. Pois é, filha, eu sei como é que é isso, eu também sofri. Se identifica com a criança. Mas você sabe que a vida dela não acabou. Você sabe que ela vai ter 12, 13, 15, que ela vai conhecer, que ela vai amadurecer, que ela vai ser alguém na vida, que ela vai casar com o homem que Deus projetou, mas ela com 12 anos, ela vive aquele mundo dela. Mas você sabe que é bobagem. E é mesmo. Mas ela não, para ela é seríssimo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, ó, vocês não sabem o que está acontecendo. Tem coisas muito superiores. Vocês estão com um pensamento muito reduzido. Sai dessa bolha que vocês criaram.
Olha para cima, olha para o céu, olha, ó Coríntios, olhem para frente. É isso que a gente precisa fazer na nossa vida e no nosso ministério. Vamos terminar, né, gente? Então, você tem lá um juízo grandioso de todas as eras, de todas as épocas, de todas as culturas, um juízo que já se aguarda há milênios, a sua exposição e o seu acontecimento, profetizado antes da fundação do mundo, quer dizer, um evento único e final. Mas aí eu vou processar você porque você não me paga. E quem vem de fiado é porque não ganha dinheiro, né? Tem isso aí também, né? Tem esse detalhe. Quem lê para nós aqui, por favor? Quando o pecado entrou no mundo, Romanos 5,12, o domínio dos homens sobre a criação foi quebrado e precisa ser reparado. Jesus Cristo, como novo Adão, veio para trazer restauração e reparar o papel apropriado do homem de governar novamente. Hebreus 2, 5 a 9. Uma vez que os cristãos serão capazes de reinar com Cristo, eles estarão, de certa forma, julgando os poderes espirituais do mal. Exatamente. Os anjos caídos. Então, quer dizer, qual é o problema nosso? Qual era o problema de Corinto? Qual é o problema nosso? É olhar para esse mundo aqui. Corinto, no caso aí, olhando para essa palavra de Paulo, ainda fala, né? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos. Só um instantinho, pastor Sérgio. Quando ele fala assim, não sabeis vós, isso aí está implícito o quê? Eu já ensinei isso para vocês. Vocês sabem. Eu já falei isso para vocês. Continua. Não subiu da cabeça de alguém, de algum Corinto isso aqui? O quê? Não, pelo contrário, sumiu da cabeça. Subiu da cabeça? Não, sumiu. Não subiu, sumiu. Porque se o camarada lembrasse... Se eu vou julgar anjo... Por que eu vou julgar? Não, é o contrário. É porque sumiu, ou seja, eles se fixaram. E veja, pessoal. Exatamente. Veja. Você como pastor, você pode fazer com que o povo pense que vai viver aqui para sempre, ou você vai fazer com que o povo tenha uma vida superior. Então, às vezes, o que acontece, Lucas? Às vezes, os pastores pregam só como se o cara fosse viver aqui para sempre. Claro, a mente dele vai ser o quê? Terrena. O cara nunca fala de vida eterna, o cara nunca fala de mundo vindouro, o camarada nunca fala de que vai ter um julgamento, que essa história vai acabar, vai ter uma nova. Não, só fala daqui, Deus vai te abençoar, Deus... Sabe? A escatologia, né? Muitos não conhecem. Não, escatologia morreu, não tem escatologia. É preferível uma escatologia diversificada do que nenhuma. Por mais que o amilenismo é a interpretação superior, por mais que o pré-milenismo é uma heresia do começo ao fim. Não, eu tô brincando. Por mais que tem pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, e esses ismos estão todos subdivididos, é preferível ensinar isso do que não ensinar nada. Não tem problema, importa, mas o que importa é pregar isso aí. Porque pré, pós ou a, tá falando que esse mundo vai acabar. Olha, até rimou, pô. Agora, se o camarada não tem, e obrigado, Marcos, pela sua fala, se não há sermões escatológicos, se não há ensinos escatológicos, acabou a vida cristã. Na verdade, todo sermão tem que convergir a Cristo no final. Sempre! A volta de Jesus. De preferência. Olha, por que a fé cristã se fortaleceu no Ocidente desde a década de 50? Por quê? Por que a fé cristã se fortaleceu muito desde a década de 50? Porque a partir da década de 50, na época da Guerra Fria, entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, se falou basicamente sobre o quê? Tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Escatologia. Ou seja, o berço nosso nos últimos 60 anos é um berço escatológico. Mas não é mais. Não é, Lucas. Não tem mais escatologia.
tenho medo. Olha, eu quero finalizar a nossa aula falando uma coisa que eu fiquei tão triste ontem. Triste. Eu comecei a aula falando sobre isso e vou terminar falando sobre isso. O pastor Ed René teve um colega daqui que mandou um vídeo para mim, eu assisti esse vídeo ontem. Nossa, dá vontade de chorar. Ele pega os cavaleiros do Apocalipse, desconstrói o caráter escatológico, que a gente sabe, nós estudamos o Apocalipse ano passado. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são ações de Deus na terra, nos últimos dias, ele pega a figura dos 4 cavaleiros, que é uma figura essencialmente escatológica, desconstrói e diz que, na verdade, a fome, a guerra, a peste, morte, é um problema que existe hoje e que a igreja deve combater. Uma mensagem, um evangelho essencialmente marxista. Porque ele vai dizer na sua fala que o verdadeiro evangelho é o evangelho que combate a fome, a discriminação racial, a discriminação das minorias, e quem não prega esse evangelho não faz parte da igreja de Jesus. Ele desconstruiu o evangelho, ele diz lá na sua fala que o maior problema da humanidade não é pecado. Ele não falou isso, essa é a interpretação minha. Ele disse, o maior problema da humanidade é a fome, a guerra, a peste e a doença. E qual é a causa disso? A causa disso é o pecado, mas ele não trata isso. Ele trata como problemas sociais, injustiça social. Então ele desconstrói o evangelho de Jesus Cristo, que é um evangelho espiritual, e traz ele para um evangelho social marxista. Percebe? Aí ele tem uma comunidade que parece que tem 5.000 pessoas. Ele está, na minha opinião, teologicamente infectando essas pessoas, porque ele está desconstruindo a mensagem central do evangelho. O Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Não, mas para ele o evangelho é só tirar a fome do cara. Ele está na Batista ainda? Não, a IBAB foi excluído. A igreja, como o Hilton falou, a igreja é dele agora. Então ele faz o que ele quer. Não, você falou uma coisa e eu vou além. Ele, viu, pessoal? O pastor José está falando uma coisa que eu vou além. Ele não está interpretando a escritura. Ele está querendo saber mais do que o próprio escritor do texto, que foi inspirado por Deus. Ou seja, ele quase que diz que não é isso que o escritor do texto quis dizer. Ele quis dizer isso. Como é que isso vai entrar na mente do cara? Mas ele comprova a teoria dele, pastor, que já não vai viver. Exatamente. Então, quando você para olhar isso, aí você vê o quê? Que ele está preparando as pessoas que escutam ele para viver só aqui, e que o grande problema não é o pecado do homem, mas é a fome do homem, que é uma teologia prima da teologia da libertação do catolicismo. Então, não pior, se Jesus fosse o segundo plano, era até bom. Ele tira a evidência do Cristo Salvador e põe uma figura de um Cristo que está preocupado com a fome das pessoas. Claro que Cristo está preocupado com a fome das pessoas, mas não é a prioridade é... Claro que a igreja, como a igreja do Cristo, vai fazer obras sociais, com certeza. Nós temos aqui o lar de crianças. Você vai dar sopa para um cara faminto e vai dizer assim para ele assim, olha, você está com fome, não está? Estou com muita fome, então tem uma sopa para você. Mas sabe de uma coisa, você tem uma fome maior do que essa. A sua fome é de Deus. Pronto, é isso o papel da igreja. Mas a inversão deles é outra. Jesus falou que os pobres sempre terão isso. Sempre, exatamente. Sempre vai ter. Então, pobreza existe desde a fundação do mundo. Exatamente. E o sofrimento no mundo é isso aí mesmo. Não interessa.
O que importa é o mundo que vai chegar. Mas isso é escatologia, Lucas, mas isso não está mais na pauta de muitos pastores. Mas a escatologia é uma preparação para vir aqui. Claro, se você tira a escatologia, se você tira a escatologia, você tira o fato de que essa história vai acabar. Mas também essa narrativa que nós falamos, foi falado aí, assim, como que é mesmo? Os pobres sempre tereis convosco. Isso. Né? Mas aí eles, os que tiver vontade a nós, vai se levantar falando assim, mas também, quando esse Cristo que você está adorando se apresentar, como você está dizendo, se é que ele existe, que eu não creio, né, e vai dizer também, como você fez para os pobres, a mim me fizeste. Exato. Tem que fazer para os pobres. Então, aí eles começam a construir a narrativa contrária à verdade da palavra. Exatamente. Exatamente. Alguém falou aqui que a questão da fome, ela é importante, mas é caráter prioritário. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Mártires. Então quer dizer, quando eu falo que pregar o Evangelho é cuidar de obras sociais, estou desconstruindo o Evangelho. E se eu desconstruo o Evangelho, eu tenho que lançar outro fundamento. Olha o que a gente aprendeu aqui em Coríntios. E Paulo disse, Gálatas 1:8, mas se um de nós ou qualquer outra pessoa lançar um outro fundamento do qual, outro evangelho do qual está posto, seja considerado. Por isso que é bom esse tempo aqui, não é? De reflexão. Isso aqui é importante, isso aqui traz crescimento. Para quem é pastor, para quem não é pastor, mas que está. Se vocês que não são pastores estão com o seu pastor, é só que você está andando com ele. Isso é importante. Né? Meu presbítero. Ó, próxima aula nós vamos falar disso aqui, olha. Tais fostes alguns de vós. Olha aqui, pessoal. Guarde essa frase aqui, ó. Você foi perdoado de muito, então você pode perdoar muito. Eu não vou poder estar na próxima. Ah, não.